Sou a Aline Vieira Malanovic, apresento meu artigo Gaius in Loco, roteiro de visita guiada a Roma. Foi publicado na revista Metis, de História e Cultura, da Universidade de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, neste ano de 2022. Agora, no finalzinho do ano, foi divulgado, fiquei bem contente. O resumo do trabalho: as Institutas de Gaius são uma obra fundamental para o estudo do direito romano e uma viagem de estudos para visitar atrativos ainda preservados, correspondentes aos locais em que o direito romano foi aplicado e se desenvolveu na Roma Antiga, é possível hoje. Como a gente viu num outro trabalhinho que eu apresentei, vocês podem conferir no link aqui, nos seminários de direito romano. O objetivo desse trabalho aqui, da visita guiada a Roma pelo Gaius, é identificar locais de visitação turística em Roma associáveis às lições do Gaius, dos Institutos de Gaius. O método baseou-se em pesquisa bibliográfica nessa obra e também em guias turísticos e arqueológicos. Uma análise comparativa, eu consegui identificar os locais relacionáveis aos temas abordados pelo Gaius. E, como resultado, fiz um quadro das associações, né, entre os assuntos e os locais, e uma proposta de roteiro de viagem a Roma guiada por Gaius. Conclui-se que é didaticamente relevante a retomada da obra do Gaius por esse novo ponto de vista, que configura a contribuição dessa pesquisa, tanto para os estudos de história e cultura, quanto para os de direito romano. Faço uma introdução aqui, trazendo viajantes do mundo antigo, o tema das viagens no mundo antigo, trazido à tona nos estudos, né, recentes, e na literatura clássica grega e também romana, tem muitas dessas viagens. Os argonautas, o Petrônio lá, o Satiricon, o Asno de Ouro, do Apuleio, as sátiras de Horácio falam em viagens, a Odisseia, claro, a Eneida, mais clássico, né? Tem personagens reais, né, fora da literatura também, viajantes, Apolônios de Tiana, um exemplo, né, Pausânias é um outro viajante, o Paulo de Tarso, São Paulo dos católicos, e o imperador Antonino, que também tem suas viagens relatadas. Essa escolha temática relevante para uma expedição em forma de viagem de estudos relacionados à história e cultura é o direito romano. É fato consagrado que os romanos desenvolveram com renomada maestria no âmbito da teoria os principais institutos jurídicos conhecidos, aqueles no âmbito do direito civil. E para o estudo do direito romano, a obra do Gaius é uma das mais relevantes desde os tempos romanos. O material que eu pesquisei relata que lá, evidentemente, né, as institutos foram feitas para ser manual de ensino e, inclusive, no tempo do Justiniano eram usadas e são até hoje, né, no tempo dos alemães do século XIX, continuavam sendo usadas e hoje em dia nas nossas aulinhas do século XXI também são usadas na aula de direito romano. Eu trago aqui um pedaço da revisão bibliográfica sobre obras que relatam lugares na Roma Antiga que têm a ver com o período lá da Roma Antiga, enfim, lugares que existem hoje e que estão relacionados à Roma Antiga, ao período da Roma Antiga. São muitas obras, tem várias bem antiguinhas aqui. Esse quadro tem 2 pedaços, eu trouxe só um pedaço. Bom, são muitas obras, eu quis só resumir aqui. Então, tem obras em vários idiomas, né, porque muitos pesquisadores trataram sobre isso. Trago aqui o método de pesquisa, que eu gosto de mostrar como é que eu fiz, né. O trabalho pode ser classificado como uma pesquisa empírica, descritiva, bibliográfica, propositiva, e seguiu essas etapas: a pesquisa bibliográfica na obra das Institutos de Gaius, a busca dos atrativos da Roma Antiga nos guias turísticos e arqueológicos. Aí eu fiz o quê? A associação dos parágrafos da obra da Institutos de Gaius a esses atrativos selecionados. O que pode ser relacionado com o quê? Depois a organização desses achados na forma de um itinerário de viagem, né? E uma análise final teórica e também didática, né, da pertinência da proposta desse novo ponto de vista. A escolha de um caso unitário, né, uma única, só as institutas como fonte, foi a escolha metodológica para esse trabalho, porque é pequenininho, não é um baita de um trabalho de conclusão, nem nada assim, poderia ser, né, uma extensão desse trabalhinho aqui,
mas é uma restrição metodológica, eu acho que é importante fazer a ressalva. Então, vamos ver os resultados. Então, os trajetos da visita a Roma, guiada pela obra Institutos de Gaia. Então, são mapinhas daquele Google Maps, relatando vários pontos turísticos que podem ser visitados, digamos, em uma manhã. Eu propus que fossem esses 4 trajetos para fazer essa visita em 2 dias, em 4 turnos, digamos, 4 figurinhas para 4 turnos de passeio. Cada um tem, sei lá, 8, 10 atrativos, e aí a ideia é fazer uma breve aulinha em cada lugar ali, tudo em Roma, e tudo relacionado aos comentários do Gaius. Depois a gente faz videozinho dessas aulinhas, depois a gente edita e vai fazer, isso aqui tem um potencial, eu enxergo assim, um potencial gigante de ir adiante com esse projetinho. Então, trazendo aqui num quadro, o quadro é extenso, tá? Eu vou mostrar bem rápido os 4 pedaços dele, os comentários primeiro, segundo, terceiro e quarto. Para eu iniciar a visita guiada abordando o comentário primeiro do Gaius, essa parte da obra pode ser associada a vários pontos turísticos. Eu digo em especial Coliseu, porque é emblemático, né, da Roma atual e da Roma antiga. Esses parágrafos iniciais, do 1 até o 7, ali sobre a Constituição Romana, eles enunciam as diferentes fontes do direito dos romanos, fontes. Aí a fonte egéria, aquela, seria, né, o lugar onde o Numa Pompílio teria recebido da ninfas inspirações para legislações. É uma dica até da professora Dal. Os direitos do povo romano constam de leis, plebiscitos, senatos consultos, constituições imperiais, editos, daqueles que têm direito de promulgar, e respostas dos prudentes. Prosseguindo a visita, acho que pode ser abordado o tema das condições dos homens, que é do Gaius I, de 9 a 12, e seguintes também. Os parágrafos sobre os deditícios, que é 1:13 e 1:25 e 27, eles mencionam diretamente os locais como o circo, por exemplo, o circo máximo, para os destinados ao combate no circo com os gladiadores ou com as feras, podendo também ser associados por interpretação monumentos que celebram conquistas de territórios e dos seus povos como escravos, por exemplo, a Piazza Colonna ou o Arco de Tito. Outros lugares próximos dali até, que se pode visitar e são mencionados pelo Gaius, eles têm relação com uma situação específica de manumissão de escravos. O Gaius menciona teatros e termas, por exemplo, o Teatro de Pompeu, as termas de Caracalla, no Gaius 1:20, quanto aos escravos maiores de 30 anos, costumam ser manumitidos sempre quando passar por eles o pretor ou o procônsul, quando estes vão às termas ou ao teatro. Tá escrito lá. O próximo atrativo da visita tem relação com uma forma de aquisição de cidadania pelos latinos, que está relacionada à construção de uma casa em Roma. No Gaius 1:33. Obteria o direito quiritário todo latino que tivesse patrimônio de 200.000 sesterços ou mais e se edificasse em Roma uma casa na qual empregasse não menos da metade desse patrimônio. No Monte Palatino, a casa de Lívia, grande, bonita, certamente seria um local associável por interpretação a esses parágrafos das institutas. Aí, outros lugares mais distantes do núcleo histórico, aquele mais no limite da cidade, estão as grandiosas portas, né? Porta Portese, o Arco de Galiano, a Porta del Popolo, a Nomentana, Tiburtina, Pinciana, Assinaria, Metrônia, Latina, Septimiana. São locais visitáveis e preservados até hoje, em alguns pedaços. Por interpretação, eles têm relação com a cidadania, com os direitos e a reobtenção pelo ius pós limínio. No Gaius 1:129, pelo direito de pós-limínio, cativos tornados à pátria readquirem todos os primitivos direitos, e então o pai voltando terá sob poder os seus filhos. A visita pode prosseguir, tratando do tema do status libertatis das pessoas. Uma fala do Moreira Alves no manual: no direito romano, os homens ou são livres ou escravos. A liberdade é a regra, a escravidão é a exceção. Essa a gente repete desde sempre. O parágrafo 1:52 do Gaius estabelece os poderes dos senhores sobre os seus escravos. Sob o poder dos senhores estão os escravos. Mas o parágrafo 1:53, o seguinte, define os limites. Uma sanção à excessiva crueldade dos senhores a respeito de escravos que buscavam refúgio nos templos dos deuses ou nas estátuas dos imperadores.
Essas estátuas de imperadores, por exemplo, do Trajano, do Augusto, do Nero, podem ser visitadas numa caminhada pela Via dei Fori Imperiali, que é tudo próximo dali. Os templos dos deuses também servem para essa limitação, né? Os escravos corriam para essas estátuas ou para os templos para que fosse limitado o poder dos seus senhores. Uma norma para a libertação de filhos e filhas do pátrio poder registrada no Gaius 1.130. Libertam-se do pátrio poder os filhos do sexo masculino pela consagração flamines diales e as filhas tornando-se vestais. Pode-se interpretar que o templo de Vesta, local onde atuam as virgens vestais, tem relação com essa regra e com a regra da libertação da tutela. Gaius 1.145. As virgens vestais, os antigos entenderam estarem livres em referência ao seu sacerdócio, o que, aliás, foi ordenado pela lei das 12 tábuas. Também não é distante desses fóruns, é a pirâmide de Cestius, ou Castius, o pretor. Os parágrafos do Gaius que determinam deveres e poderes dos pretores são associáveis a essa pirâmide tumba desse pretor, os tutores dativos, a tutela legítima, solicitação de tutor, e vários paragrafinhos no final do comentário primeiro. Vou mostrar o quadro do comentário segundo, que tem a ver com as coisas, né, os direitos das coisas. O comentário segundo tem parágrafos cujos ensinamentos suscitam associação a diversos locais visitáveis. A simples identificação das edificações preservadas do patrimônio cultural da época romana já remete às classificações estabelecidas nos institutos de Gaius. Os exemplos são Gaius 2.2, Ius e Fas, coisas de direito divino e coisas de direito humano. E Gaius 2.3 e 4 são de direito divino as coisas sagradas e as religiosas. Sagradas são as coisas dedicadas aos deuses superiores e religiosas são as reservadas aos deuses manes. Pode-se interpretar que o Panteão, o Templo de Saturno, os templos de Pórtonos e Hércules e os templos do Largo Argentina são coisas dedicadas aos deuses superiores, portanto, coisas sagradas, e que são coisas religiosas, as tumbas, por exemplo, essa pirâmide do pretor que eu falei antes, e o lararium das casas. Na casa de Lívia, no Palatino, certamente tem um larário, que é onde os antepassados, os manes, eram honrados através de oferendas e lâmpadas nas tumbas. O Gaio cita que os muros, por exemplo, as muralhas Aureliana e Serviana, e também as portas da cidade, Porta Portese, por exemplo, são coisas santas. É nos Gaius 2.8. Também as coisas santas, como os muros e as portas da cidade, são, de certo modo, de direito divino. Já as coisas de direito humano são públicas ou privadas. Isso está no Gaius 2.10. No Gaius 2.11, as coisas públicas consideram-se como não estando entre os bens de ninguém, reputando-se como sendo da própria comunidade. Como se pode interpretar que seja o caso dos aquedutos, dos arcos comemorativos, por exemplo, o Arco de Constantino, Arco de Tito, Arco de Sétimo Severo, também os fóruns, tem uns quantos, né? O Fórum Romano, o Fórum de César, o Fórum de Augusto, o Fórum de Trajano, e outros espaços públicos visitáveis nos arredores da Via dei Fori Imperiali. A outra classificação que o Gaius traz é que as coisas podem ser corpóreas ou incorpóreas, Gaius 2.12 até 14, e res mancipi ou res nec mancipi, 2.14a até, e o 15 também. Visitando o Monte Palatino, pode-se interpretar que seus belíssimos jardins, eles são associáveis àquelas normas sobre aquisição de propriedade de plantas ou de coisas plantadas no terreno de alguém. É o Gaius 2.73 e até 75. No mesmo tema, outra forma de aquisição da propriedade pode ser interpretativamente associada aos já visitados Arco de Tito, Arco de Sétimo Severo, a Coluna de Trajano, a Coluna de Marco Aurélio, que são monumentos a conquistas militares. No Gaius 2.69, são nossas também, pela razão natural, as coisas tomadas do inimigo. Interpreta-se que são associáveis ao Templo de Marte Vingador, os testamentos improquinto, os tipos de testamento improquinto, quando se preparavam para a guerra, quando partiam para o combate. Gaius 2.101, o testamento improquinto, que era utilizado na guerra, se fazia diante do povo que atuava como testemunha reunido em ordem de batalha. Os testamentos também são tratados no comentário terceiro.
trata mais de sucessões, né? São temas associáveis por interpretação a representações de famílias, como as de Augusto e Lívia na magnífica Ara Pacis, o Altar da Pax, que pode ser visitada logo depois, porque é ali perto dessa via de Fora Imperial. Nas sucessões, conforme dispõe a lei das 12 tábuas, as heranças de falecidos sem testamento pertencem em primeiro lugar aos herdeiros seus. Está também no Gaio 3.1. As obrigações são outro tema do comentário terceiro e podem ser interpretadas como associáveis aos fóruns, fórum romano, fórum de César, fórum de Augusto, fórum de Trajano. Também a Basílica Emília. A Basílica representa, junto com a Cúria, todos os órgãos da autonomia municipal, tanto jurídicos quanto administrativos. Esses são locais em que se realizavam contratos, assumindo as correspondentes obrigações. Gaius 389, Gaius 388, toda obrigação nasce ou de um contrato ou de um delito. São associáveis por interpretação ao cárcere mamertino e aos fóruns as obrigações nascidas de delito. Gaius 3.182, obrigações nascidas de delito, como, por exemplo, furto, roubo, dano e injúria. E assim como as definições desses delitos no direito civil e das correspondentes ações de indenização por furto, roubo, dano e injúria. Todos no comentário terceiro, lá passando do 185 até o 225, por ali. Ainda nos fóruns, pode-se interpretar que é associável a eles o comentário quarto, que trata das ações, ação in rem e in persona, que é o Gaius 4, 1 a 3, ou 1 a 9, e o processo judicial romano como um todo. Bom, daí eu concluo que diversos temas abordados nos 4 comentários das Institutas de Gaius podem ser associados a locais físicos preservados e visitáveis em Roma. Esse percurso que eu bolei ali pode ser feito em 4 etapas, por exemplo, 2 dias, né? 2 manhãs, 2 tardes, para contemplar os locais relacionados aos 4 comentários da obra Institutas de Gaio. Vou trazer aqui já para conclusão. Esse trabalho alcançou seu objetivo de identificar locais de visitação turística em Roma associáveis às lições da obra Institutos de Gaio. Foram elaborados itinerários de visita guiada por Roma, contemplando locais mencionados na obra e locais relacionados por meio de interpretação aos institutos jurídicos nela apresentados. Não se teve intuito de desenvolver argumento novo, apenas o de expor um novo ponto de vista, que configura a principal contribuição dessa pesquisa para os estudos históricos e culturais sobre o direito romano. Trago aqui as referências, foram várias, e encerro. Obrigada. Parabéns, Aline, como sempre. Como sempre, eu só elogio a originalidade do teu trabalho, né? Assim, eu acho, não sei se eu te pergunto isso, mas tu conhece alguém que faça algo parecido em outro lugar? Porque eu nunca vi, sabe? Esse é o tipo de trabalho que daqui a anos alguém vai, tipo, ó, encontrar. Fala, olha só, alguém já fez isso, que legal. É porque realmente é algo muito original, né? Provavelmente deve ter algo do tipo em relação aos filósofos, a Grécia, sei lá, ande por onde Platão andou, por onde tal fulano andou. Aqui na Alemanha tem muitos, né? É, eu já tive alguns amigos que vieram para cá, não, querem fazer os lugares onde o Nietzsche foi, onde o Hegel foi. E disso se tem, né? Mas do direito romano especificamente é algo muito original, assim. Então, só tenho a te parabenizar mesmo. Valeu. Estamos em tratativas com uma agência para viabilizar esse passeio para setembro deste ano, 2023. Tomara que saia. Ali, muito legal sua apresentação, eu adorei. E eu acho que é muito o seu jeito de estudar o direito romano, eu acho muito criativo. Eu queria ter essa criatividade para poder fazer essa pesquisa em direito romano de um jeito diferente. Eu acho que é justamente isso. E outra coisa que a gente pode parar para pensar, que
o direito romano, como tanto como instituição jurídica e tal, ele chegava a ser muito prático. Então, todo lugar que você andar em Roma vai ter alguma coisa relacionada ao direito, porque o direito era a vida deles, por isso o direito civil. Né? E como você mesmo indicou, tem várias coisas militares, coisas de emancipação, tem relação à filiação, e isso olhando em coisas que, a um primeiro momento, a gente poderia só olhar e achar que é um monumento histórico. E isso é muito legal, principalmente para a gente que é romanista, né? Que para a gente ver o direito romano em todos os lugares. Então, seria mais ou menos como a gente ir em Brasília e, e tentar localizar as coisas que a gente vê em direito constitucional, isso foi direito romano. E isso eu acho sensacional. Então, meus parabéns, Aline. Só tenho elogios a você e vamos ver se sai, né, essa visita. Obrigada. Vamos bolar um passeio com os constitucionalistas também para Brasília, quem sabe? Gostei da ideia. Valeu. Nossa, é incrível a tua apresentação, Aline. Original e criativo são os adjetivos para descrever, sem dúvida, o trabalho. E eu acho que maior ainda a relevância da palavra criativo no direito, porque em qualquer coisa que você lê do direito, você pode ler muitos adjetivos, mas criativo não está longe nas palavras utilizadas do dicionário no direito, né? Então, ser criativo em uma área que não se é criativa, e ainda mais, a gente não está aqui falando de direito digital, de como fazer petições, não, a gente está falando realmente de direito romano, que é a área mais tradicional e talvez uma área, né, não para esse grupo, com certeza, e muito provavelmente para quem está escutando, mas que para a maioria dos juristas é uma área já defasada, que não existe nada novo a se considerar. Então, eu acho que diante de tudo isso, o termo criativo só adquire maior, só aumenta realmente a importância desses adjetivos que te descrevem, com certeza. Obrigada, Tainá. É verdade, né? Coisas criativas na nossa área, não vejo tantas, né? Mas que bom que a gente está estudando uma área que permite, né, umas loucuradas assim. Valeu. E eu acho que assim, né, eu puxando sardinha para o civil, como sempre, com certeza você deslancharia demais pensando em direito civil no Brasil. Até, por exemplo, um dos codificadores que a gente estuda é o Felício Santos, que é de Minas Gerais, que eu sempre esqueço o nome da cidade, mas é uma cidade, enfim, que tudo lá, Diamantina, talvez, eu acho que é Diamantina, mas eu posso estar errada, agora eu não vou lembrar o nome da cidade certinho. E uma cidade que tudo é baseada na família do Felício de Santos, e ele não fez realmente, ele fez o projeto não foi aprovado por questões políticas, mas existe ainda um trabalho, pouca coisa que eu já vi a respeito de falar sobre cidade realmente. Minas Gerais, aquela região específica que eu não vou saber detalhar, foi toda influenciada do Felício de Santos, pelo conselheiro Lafayette, que era o conselheiro de justiça à época. Então, acho que se você adentrar ainda mais nessa questão da história do direito civil, né, e não necessariamente os codificadores que realmente deram certo, Bevilacqua, mas se a gente pensar em Teixeira de Freitas, enfim, em todos os codificadores você teria muito material e a gente seria muito agraciado com o seu trabalho. Viu? Se quiser ir referências depois. Olha, que baita ideia, Tainá. Eu gostei mesmo. Bah, já estou pensando aqui. Valeu, pessoal.